Muito bom dia. Hoje eu fiz questão de pegar uma passagem que para mim tem uma fecundidade muito grande, vou dizer depois que eu pregar, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse encontro de Jesus com Nicodemos está diretamente ligado ao tema do Kairos que nós estamos vivendo, que é um Kairos que fala de amor e liberdade, não é isso? Eu não me recordo agora. Livres para amar. E essa passagem nós vamos acompanhar agora. Você que não está com a Bíblia, você vai fechar os olhos e eu gostaria que você imaginasse este encontro de Jesus com Nicodemos. Você que está com a palavra, você vai acompanhar através da leitura. Alguns leem, outros só escutam. Alguns leem e escutam. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como é que pode um homem nascer, já sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a minha voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com uma salva de palmas, vamos aclamar essa palavra da salvação. Você sabe que eu sou um menino que já começou a acreditar em Deus desde muito pequeno, né? Eu, graças a Deus, eu nasci numa família que tinha uma mãe, tem ainda, está lá um caco, mas está lá, me dando um trabalho, mas é a coisa mais preciosa que eu tenho nessa vida, está lá, Dona Ana, a minha matriz, eu costumo dizer isso, a Dona Ana é a matriz da minha cidade. Eu sou uma capelinha, mas ela é a matriz.
Essa teologia toda que eu estudei, e eu gosto de estudar teologia, vocês sabem disso, eu gosto de contar para vocês que eu estudo, eu gosto de partilhar com vocês o que eu estudo, sou apaixonado pela tradição da igreja, pela riqueza que a igreja nos entrega através da teologia. Mas eu preciso contar para vocês que desde muito pequeno eu comecei a viver o processo de Deus na minha vida sem nenhuma frase teológica sobre mim. A primeira teologia que eu conheci na minha vida foi o amor da minha mãe. Foi o primeiro gesto teológico de Deus na minha direção. Quando eu precisava ser curado, quando eu precisava ser pegado no colo porque tinha medo, quando chegava em casa com os joelhos esfolados, eu já tinha medo de sangue naquela época. Talvez você não saiba disso, mas quando eu preciso fazer um exame de sangue, eu tenho que tomar anestesia geral. De tanta feiura que eu faço. Eu acho que se eu fosse mulher e tivesse aquele negócio que você tem todo mês, Deus já fez a coisa sábia comigo. Mas toda vez que a minha mãe precisava me recolher no leito do seu colo, por causa das minhas fragilidades humanas, e eu sempre fui um menino muito medroso, sempre fui um menino com a sensibilidade muito à flor da pele, eu chorava muito fácil. Às vezes eu estava vendo um comercial de margarina, eu ficava emocionado com aquela carinha que tinha na margarina, você lembra? Que de repente você estava abrindo o pó de margarina e ela sorria para quem estava abrindo, aquilo me emocionava. Sempre fui um menino muito sensível, a vida me atingia demais, eu sou assim até hoje. E a minha mãe precisava administrar aquela coisa que estava ali, que atendia pelo nome de Fábio, e que ela carinhosamente me chama até hoje de Fabinho. Então, o primeiro gesto teológico, a primeira grande teoria, o primeiro grande conhecimento que eu tive de Deus, me veio pelo olhar atento da minha mãe. Foi naquela oportunidade de ser gente, de ter o direito de ser gente, de amar, de ser eu. Graças a Deus eu cresci num lar em que nunca me foi pedido para ser aquilo que eu não era. Está com vontade de chorar? Chora. Está sentindo medo? Tenha. Está precisando de um empurrão? Vamos lá. Eu nasci acostumado com Deus. Eu nasci acostumado com essa certeza de que Deus me ama. Quando muito cedo eu ouvi isso da minha mãe. Quando muito cedo eu tive a oportunidade de escutar essa verdade teológica, assim como a sarça ardeu diante dos olhos de Moisés, para lhe ensinar uma verdade de fé, Deus me deu a graça de ver o amor de uma mulher ardendo diante de mim, se renovando constantemente, sem nunca terminar. E essa mulher me falava de Deus, e essa mulher me acostumou com Deus, me fez tê-lo presente na minha vida de maneira ordinária. Deus nunca entrou na minha vida de maneira extraordinária. Esse testemunho eu não posso dar para vocês. Deus costurou os meus dias, assim como a mulher costura o seu tecido, assim como a mulher faz a sua colcha para dar sentido aos retalhos. Deus foi costurado em mim de maneira natural. E eu me acostumei em acreditar no amor de Deus, eu me acostumei que ser gente é ser de Deus, que o lugar onde Deus prefere agir é na nossa humanidade, e que o maior milagre que nós podemos receber dele é o processo de ser um homem novo todos os dias, pela força da sua palavra, pela força do seu amor.
Se um dia vocês ficarem sabendo que eu estou muito doente, precisando de uma cura, vocês podem ficar tranquilos. A minha fé não passará por essa necessidade. Porque uma cura muito maior eu tenho vivido desde que eu sou gente. Eu nunca vou pedir a Deus que arranque de mim qualquer que seja a enfermidade que um dia visitar a minha vida. Não me sinto nesse direito. O que eu sei sobre Ele não depende desse milagre. O Deus diante do qual eu me ajoelho não precisa me curar de nenhuma enfermidade, basta Ele me curar de ser gente todos os dias, e assim como Ele tem feito. Isso para mim é o suficiente. Minha fé não fica abalada quando vê as tragédias do mundo, não. Eu não fico pensando que Deus fugiu, eu não fico querendo que Deus me dê respostas por causa do acidente que eu vi, por causa da tragédia que aconteceu, porque desde muito pequeno eu entendi que o processo humano é liberdade, e que as coisas acontecem à medida em que nós construímos os fatos, que as grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. Eu aprendi em casa. Mas aí agora eu chego ao texto. Mas um belo dia, eu estava na aula de religião, que aquela época ainda tinha, eu acho que hoje não tem mais, né? Tem? Tem? Acho que não. Tem? Vocês entram num acordo que uns falam, tem, outros não. Tá bom. Eu estava lá com a minha saudosa professora na 5ª série, lá em Formiga, no Polivalente. Eu estudava lá no colégio Polivalente. A minha professora chamava Regina Passos, já até faleceu. E na primeira aula de religião que nós tivemos, naquele início de 5ª série, a professora Regina pegou esse texto de Nicodemos. E eu não conhecia esse texto. Ou se conhecia, não estava suficientemente marcado por ele, sabe? Não estava suficientemente registrado dentro de mim aquela informação. E quando aquela mulher começou a nos explicar o significado do nascer de novo, gente, eu fui tomado por uma emoção tão grande, muito maior que a da propaganda da margarina. Eu fui tomado por uma emoção tão grande, como se Deus naquele momento estivesse me dando uma convicção que estava costurada aos primeiros ensinamentos que a minha mãe havia me dado. E aquela professora muito sábia começava a nos dar explicações simples, teológicas, a respeito do significado de nascer de novo. Ela falava da necessidade que todo ser humano tem de se reinventar à luz de Deus, de você dar um significado novo para você, todos os dias. Ela esmiuçou aquele evangelho de maneira simples para mim, para os meus colegas, e eu fiquei tão impactado, que quando terminou a aula, eu voltei para casa, e eu tenho consciência, ontem ainda, quando eu pegava esse texto para refleti-lo, eu tenho consciência e posso testemunhar para vocês, que aquele momento, aquela aula de religião, naquela tarde, lá no colégio Polivalente em Formiga, foi um ponto-chave para o homem que está aqui hoje. Foi um momento decisivo.